E aí, turma, beleza? Vamos para a segunda parte da aula Característica dos seres vivos. Recomeçando com metabolismo e nutrição. Anderson, o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem em um ser vivo. Então, e a nutrição, professor? Nutrição é a forma de obtenção do nutriente de um organismo em um ambiente. Vamos lá então primeiro para o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas. Vou resumir. O metabolismo é dividido em dois, anabolismo e catabolismo. O tempo todo, pessoal, a gente quebra e monta a coisa. A gente faz cabelo, a gente faz músculo, a gente faz tinta, que é a melanina, e a gente quebra o que a gente come. O que você comeu carne, quebrou as proteínas e aminoácidos. Esse conjunto de quebra e monta é o que nós chamamos de metabolismo. Vamos entender. Se aqui eu tenho moléculas simples, como aminoácidos, e formo proteínas, o que eu fiz? Eu peguei moléculas que foram de uma formação simples para o complexo, se arrumou. Então isso é uma reação de síntese. Lembre-se, em biologia, síntese quer dizer produção, que é sinônimo de anabolismo. Você está malhando lá, quer ficar forte? Toma o quê? Um anabolizante, que não é recomendado. Mas o que você está fazendo? Proteína, está fazendo músculo. Então, reação de síntese, anabolismo. Nada se organiza espontaneamente. Então, para organizar, é preciso que energia seja fornecida a esse sistema. Então, a energia entra nesse sistema. Então, a reação é uma reação endotérmica, que você pode chamar também de endergônica. Tudo bem, pessoal? São sinônimos. Agora, veja agora embaixo. Eu tenho aqui moléculas complexas formando moléculas simples. Moléculas complexas formando moléculas simples é reação de degradação, é reação de quebra, que nós chamamos de catabolismo. Você vai na academia, fala, quero emagrecer. Aí o instrutor fala, fica aí correndo aí meia hora para começar a catabolizar, para quebrar os ácidos graxos, quebrar a gordura. Tudo bem, pessoal? A reação de quebra é catabolismo e libera energia. Como a reação libera energia, nós dizemos que a reação é exotérmica ou exergônica. No exemplo vai ficar mais fácil. Eu tenho aqui a fotossíntese, galera. Tem que gravar essa reação aqui. O que é a fotossíntese, pessoal? É a síntese de glicose com liberação de oxigênio a partir de gás carbônico e água na presença da luz que está entrando nesse processo e da clorofila, que é o pigmento verde que capta essa luz. Então isso aqui é a fotossíntese. Tudo bem, pessoal? E no outro lado, mais um motivo para você decorar essa equação. Ela é uma promoção. Você decora a fotossíntese e leva do outro lado a respiração inteiramente grátis. Só esquece que a energia está entrando e vamos no sentido inverso agora. O que é a respiração? A glicose não está reagindo com o oxigênio? Então é a oxidação da molécula de glicose liberando água e gás carbônico para a produção de ATP, que é onde a energia dessa reação vai ficar armazenada. Professor, ainda não entendi qual a relação da fotossíntese e da respiração com o metabolismo e nutrição. Só toda a relação. Veja comigo. Aqui eu tenho 6 moléculas de gás carbônico. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho uma molécula de glicose. Mas veja que eu estou arrumando as coisas. Moléculas simples formaram complexas. Então, se moléculas simples formaram complexas, é uma reação de síntese. A fotossíntese é um exemplo de anabolismo. E anabolismo absorve energia, então é uma reação endotérmica ou endergônica. Lembre-se também, pessoal, do conceito de entalpia. O conceito de entalpia mede a quantidade de energia em uma substância. Nesse caso, como a energia está entrando, formou a glicose, a entalpia da fotossíntese é positiva, porque a molécula tem uma quantidade de energia maior. Mostra que você está entendendo. Se aqui na respiração eu tenho molécula complexa formando o simples, foi do complexo para o simples. Essa reação é de degradação e uma reação de quebra. É anabolismo ou catabolismo? Catabolismo, porque é uma reação de quebra. É uma reação endotérmica ou exotérmica? Exotérmica ou exergônica. Como o resultado foi uma substância de menor energia, dizemos que a entalpia é negativa. Tudo bem, galera? Já foi aí metabolismo. Aí a nutrição, professor, qual a relação com a parte da nutrição? Pessoal, quem faz a reação do lado direito, da esquerda para a direita, a fotossíntese, quem consegue pegar o gás carbônico e fazer glicose,
são os organismos autotróficos, auto de si próprio, trofia quer dizer nutrição. Eles conseguem produzir matéria orgânica a partir do gás carbônico, são os autotróficos, tem nutrição autotrófica. Nós, infelizmente, não conseguimos fazer fotossíntese, nós só fazemos a respiração. Quem não consegue fazer, não tem o metabolismo autotrófico, tem o metabolismo heterotrófico. Não consegue produzir o seu próprio alimento. Hétero quer dizer diferente. Então a sua nutrição vem de uma fonte diferente que não ele próprio. Tudo bem, pessoal? Fechado aí. Metabolismo e nutrição. Venha comigo para o outro lado. Todo ser vivo deve ser capaz de se reproduzir e de passar o seu material genético para frente. Chamamos isso de reprodução e hereditariedade. Você conhece dois tipos de reprodução: a reprodução com graça e a reprodução sem graça. A reprodução sem graça é a reprodução assexuada, que nós encontramos em bactérias. E a reprodução sexuada encontramos, por exemplo, em animais e plantas, ok? Na reprodução assexuada é um mecanismo muito simples. O material genético é duplicado e dá origem a dois organismos. Tudo bem, pessoal? Vamos entender então. Você acha que a reprodução assexuada é uma reprodução muito complexa ou simples? Ela é simples, ok? Você acha que dura muito tempo ou pouco tempo? Pouco tempo. Gera um grande ou pequeno número de descendentes? Um grande número de descendentes. Pessoal, isso é uma PG, ela vai, gera 2, depois gera 4, 8 e vai assim, em um curto período de tempo, gera um grande número de descendentes, ok? Bom, o gasto energético também é pequeno, quando comparado com a sexuada, mas tem uma desvantagem, porque na reprodução assexuada o material genético é muito parecido. Então nós dizemos que a reprodução assexuada tem baixa variabilidade genética. Num ambiente que se modifica muito, essa não é uma característica muito bacana, não é? Porque se o ambiente se modifica, a seleção natural ocorre e acaba eliminando esses organismos. Tudo bem, gente? E a reprodução sexuada é a reprodução que envolve os gametas. Você tem o gameta masculino, o gameta feminino, que dá origem a uma célula ovo ou zigoto. Como os gametas não apresentam o mesmo material genético, ok? A variabilidade genética será maior, mas a reprodução sexuada terá um preço. Será um mecanismo mais complexo, será um mecanismo que vai gastar mais energia, vai gerar um número de descendentes menor, ok? Terá uma maior complexidade, mas em contrapartida a variabilidade genética será bem maior. Num ambiente que se modifica muito, ter uma grande variabilidade genética é bastante positivo, ok? Vamos entender isso com mais detalhe quando falar em seleção natural. Todo ser vivo deve ser capaz de se reproduzir e passar o material genético para frente. Ok, pessoal? Chamamos isso de hereditariedade. Bom, aqui nós temos a sexta, que é a reação e movimento. Todo ser vivo deve ser capaz de reagir a estímulos do meio. Pode ser chamado também de reatividade. Um exemplo aqui, eu tenho um eu minto. Sabe o que é um eu minto? Quando eu não falo a verdade, eu minto. Brincadeira. Um eu minto quer dizer verme. Você já tomou um antielmíntico, um vermífugo? Isso é um eu minto. Na verdade, isso aqui é um plateuminto, que é um verme de corpo achatado. Veja, ele tem essas estruturas aqui, que recebe o nome de ocelos. Ele é um organismo muito simples, tem em torno de 1 centímetro, a gente estuda muito ele em reprodução, porque ele se reproduz de uma forma interessante, chamamos de fragmentação. Se você cortar ele aqui em 2 partes, ele dá origem a 3 plateumintos. Mas não é isso que vem ao caso. O que vem ao caso é, se eu acender uma luz perto dele, ele vai fugir da luz. Ok? Ele tem aversão à luz, porque os ocelos identificam e ele vai no sentido contrário. Dizemos então que o plateuminto é fototático negativo, porque ele vai contra a luz. Você fala, professor, não é todo o organismo que responde ao estímulo do meio, que se locomove, que reage ao estímulo? Claro que sim. As plantas, por exemplo, professor, elas não se movimentam, as plantas são sésseis, estão fixas a um substrato. Não, nada disso. O Charles Darwin já tinha observado isso no século XIX. Ele viu que as plantas na casa dele estavam crescendo em direção à janela, em direção à fonte luminosa. Então o que ele fez? Virou o vaso e observou. Claro que não foi rápido, né, galera? Não. Com o passar do tempo, a planta voltou à configuração de se voltar em direção à janela. Então veja aqui um exemplo
Aqui você tem o Sol e veja que a planta está crescendo em direção a uma fonte luminosa. Chamamos isso de fototropismo. Hoje já sabemos os hormônios que participam, né? As auxinas, o ácido indolacético, fazem um crescimento diferencial das células e ela acaba se voltando para a energia luminosa. Mas o que importa neste momento é que todo ser vivo deve reagir a estímulos do meio ambiente. Chamamos isso de reação em movimento ou reatividade. Gravou? Vamos embora? Aqui é a última característica do ser vivo e, na minha opinião, a mais importante. Todo ser vivo deve ser capaz de se modificar ao longo do tempo. O que é evolução, pessoal? Evolução é a transformação das espécies que ocorre ao longo de várias gerações sob a ação da seleção natural. Vou dar um exemplo simples de seleção bacteriana e você pode expandir esse pensamento simples para qualquer ser vivo. Digamos que aqui eu tenho uma colônia de bactérias. Cada pontinho desse pode ter milhares de bactérias. Eu jogo aqui um antibiótico para matá-las. Vou chamar esse antibiótico de antibiótico A. Como a maioria das bactérias não tiveram contato com esse antibiótico, a maioria das bactérias que são sensíveis a eles morrem. Mas ali, como todo ser vivo é um evento único na natureza, ninguém é igual a ninguém, alguns resistem a ele, sobrevivem e vão formar uma nova colônia de bactérias. Se eu jogar esse antibiótico A aqui novamente, pessoal, vai morrer alguma bactéria? Não. Ah, professor, elas se adaptaram a um antibiótico? Não. As sensíveis morreram. Essas que estão aqui foram selecionadas. Então, as que estavam aqui morreram, essas foram selecionadas e não respondem ao antibiótico A. Então, tem um novo antibiótico que eu vou jogar aqui, chamado de antibiótico B. Mais uma vez, a grande maioria das bactérias que estão aqui morrem, mas ali já foi produzida alguma variabilidade, porque no processo de replicação do DNA ocorrem alguns erros, geram mutações e as bactérias são diferentes. Então, joguei aqui o antibiótico B, algumas sobreviveram e vão formar uma nova colônia. Se eu jogar um combinado agora no antibiótico A e B, alguma bactéria morre? Não. Então eu jogo um antibiótico C, vai acontecer a mesma coisa e vai passar talvez milhares ou centenas de milhares ou milhões de anos, eu posso ter uma bactéria aqui completamente diferente da espécie inicial. Eu já posso dizer que eu tenho aqui uma nova espécie de bactéria. Tudo bem, pessoal? E assim eu explico o mecanismo de especiação e de seleção natural. A seleção natural e a evolução não é apenas um conteúdo dentro da biologia. A evolução explica praticamente tudo, ela ordena a biologia. Como diz o Dobzhansky, né? Nada faz sentido se não for à luz da evolução. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. Esqueci de falar da última vez do site miaprove.com, que você pode entrar também pelo Facebook, tá? Você coloca lá Anderson Moreira Profissional. Por quê? Porque eu sou isso. Alegria. Bote lá Anderson Moreira Profissional e clique lá no website. Lá no site você vai entrar diretamente pelo Facebook no site miaprove.com. Lá já tem uma lista sobre esse assunto esperando por você e muitas outras coisas que eu vou postando. O site ainda está em construção, mas já tem muita coisa para a gente fazer lá, tá bom? Obrigado, aquele abraço, curta e compartilhe. Tchau!